Queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, muita paz a todos. Estamos começando mais um programa Escuta que aí vem história. Vamos hoje ver a primeira história do livro Pontos e Contos. Estamos começando então um novo livro. Mas antes, vamos pedir aos amigos ouvintes que possam estar visitando o site da Rádio Rio de Janeiro, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá os amigos terão acesso aos últimos programas gravados, não apenas o do Escuta, que aí vem história, mas também os outros programas da Rádio Rio de Janeiro. Também no site da rádio os amigos podem ter informações sobre o Clube da Fraternidade. Então, a nossa Rádio da Fraternidade, nós temos o Clube da Fraternidade, que conta com vários colaboradores que ajudam, dentro da medida do seu possível, com a manutenção da nossa rádio. Lembramos a todos também que nós temos uma página no Facebook, programa Escuta que aí vem história, e também que os amigos podem escrever para nós através do e-mail escuta@radioriodejaneiro.am.br. Então ficam os convites feitos e hoje nós vamos então, como dissemos, nós que vimos no último programa o prefácio do livro feito pelo próprio Humberto de Campos, lembrando que aqui nós vemos as histórias do espírito Irmão X, Humberto de Campos, recebidas essas histórias pela mediunidade de Chico Xavier. Atualmente, então, estamos vendo o livro Pontos e Contos, editado pela Federação Espírita Brasileira. A nossa história de hoje, a de número 1, tem o título de O Programa do Senhor. O Senhor aqui, Cristo, Jesus. Qual é o programa de Jesus para nós aqui que estamos buscando segui-lo e para também que se estabeleça o reino de Deus na Terra? Recorre então a Humberto de Campos a uma bela história que tem Jesus como personagem principal e que nos remete à multiplicação dos pães e dos peixes, uma das duas, né, porque foram duas, e ele então vai nos contar o seguinte: à frente da turba faminta, multidão, Jesus multiplicou os pães e os peixes, atendendo à necessidade dos circunstantes, ou seja, dos presentes. O fenômeno maravilhara. O povo jazia entre o êxtase, quer dizer que o povo estava ali parado, não é? Entre o êxtase e o júbilo, aquela alegria da alma, não é? Intraduzíveis. Então, esse êxtase, esse estado de elevação mental e espiritual diante do que assistiam e também dessa alegria intraduzível. Fora o povo quinhoado por um sinal do céu maior que os de Moisés e Josué. Moisés e Josué, dois personagens do Antigo Testamento que também receberam sinais do céu. Então ali, aquele sinal do céu coloca aqui o nosso Humberto de Campos, que era maior do que aqueles recebidos por Moisés e por Josué. E ele continua dizendo: frêmito de admiração e assombro dominava a massa compacta, não é aquele impacto de admiração e assombro. A massa compacta, porque a multidão não estava dispersa, estava toda juntinha. Relacionavam-se ali pessoas
procedentes das mais diversas regiões. Além dos peregrinos, em grande número, que se adensavam habitualmente em torno do Senhor, buscando consolação e cura, mercadores da Idumeia, negociantes da Síria, soldados romanos e cameleiros do deserto. Cameleiros, negociantes, camelos. Do deserto, ali se congregavam em multidão, na qual se destacavam as exclamações das mulheres e o choro das criancinhas. O povo, convenientemente sentado na relva, recebia com interjeições gratulatórias, ou seja, aqueles gritos de agradecimento, não é? Aquelas falas positivas, graças, Senhor, interjeições gratulatórias, o saboroso pão que resultara do milagre sublime. Água pura em grandes bilhas, Então, bilhas eram recipientes grandes onde se colocava água. Água pura em grandes bilhas era servida após o substancioso repasto, refeição, pelas mãos robustas e felizes dos apóstolos. Então, Jesus fez a multiplicação, mas não foi ele que diretamente a multidão distribuir. Não, ele passava aos apóstolos, e os apóstolos é que iam em contato com a multidão, distribuindo ali os pães e os peixes. E continua o nosso Humberto de Campos dizendo: e Jesus, após renovar as promessas do reino de Deus, de semblante melancólico e sereno, contemplava os seguidores da eminência do monte. Ou seja, ele estava lá no topo do monte, e no topo do monte ele via as pessoas que se sentavam à sua volta em sentido descendente. Então ele estava lá em cima e tinha uma visão privilegiada dos que estavam na descida, sentados ali no sentido morro abaixo. Semelhava-se realmente ali sentado no topo do monte a um príncipe materializado de súbito na terra pela suavidade que lhe transparecia da fronte excelsa do seu semblante, tocado pelo vento que soprava de leve. Expressões de júbilo, de novo, não é o júbilo, aquela alegria enobrecida, não é diferente da alegria das gargalhadas, é um outro tipo de alegria, o júbilo. Expressões de júbilo eram ouvidas aqui e ali. Não fornecer a ele provas de inexcedível poder, quer dizer, de grandiosíssimo poder? Não era o maior de todos os profetas? Então, isso eram falas da multidão. Não seria o libertador da raça escolhida? Aqui a raça escolhida nós sabemos que são os hebreus. Recolhiam os discípulos a sobra abundante do inesperado banquete, quando Malebel, espadaúdo assessor da justiça em Jerusalém, ou seja, uma das pessoas que compunha aquela multidão que estava ali para ouvir Jesus e que também se favoreceu com o banquete, quando Malebel, espadaúdo assessor da justiça em Jerusalém, acercou-se do mestre e clamou para a multidão haver encontrado o restaurador de Israel. Então ele se aproximou de Jesus, mas vira para a multidão e diz que havia encontrado o restaurador de Israel, referindo-se, obviamente, a Jesus. Esclareceu Malebel, esclareceu que conviria receber-lhe as determinações desde aquela hora inesquecível, e os ouvintes reergueram-se à pressa
engrossando fileiras ao redor do Messias Nazareno. Então Jesus não tinha dito nada. Partiu de Malebel a iniciativa de colocar Jesus como libertador de Israel, lembrando que Israel era cativa, ou vamos dizer assim, havia sido conquistada pelo Império Romano, então tinha perdido a sua autonomia como nação, era uma nação submetida ao jugo romano, e eles estavam então colocando ali como o libertador, que eles tinham essa ideia de que o Messias iria libertar Israel do jugo romano. Não tinham exatamente a ideia, ou melhor, muitos não tinham ideia nenhuma do verdadeiro papel do Messias junto a nós. E ele continua dizendo, Jesus, em silêncio, esperou que alguém lhe endereçasse a palavra, e efetivamente Malebel não se fez de rogado, porque não partiu de Jesus, ele não tinha o que dizer ali. A conversa não foi iniciada por ele, ele não tinha a intenção de colocar daquela forma, mas Jesus não perdia uma única oportunidade de ser mestre e de nos ensinar e passar suas lições. E aí vamos ver que também ele vai se aproveitar dessa iniciativa de Malebel, que vamos ver que ela não é desinteressada, porque muitas pessoas se aproximam daqueles que têm destaque e tentam tirar proveito disso. E então Malebel pergunta exultante: Senhor, és em verdade o arauto do novo reino? Ou seja, o arauto é aquele que anuncia, não é? O novo reino. Jesus respondeu sem titubear: sim. Em que alicerces, prosseguiu o oficial do Sinédrio, dilatando o diálogo, ou seja, continuando a conversa. Em que alicerces será estabelecida a nova ordem? A nova ordem. Então ele já está pensando numa estrutura, ele que fazia parte de uma estrutura política, oficial de justiça do Sinédrio, né? Então já tinha um cargo de eminência, já que ele ia estabelecer uma nova ordem, um novo governo, né? Havia ali, transparece entre linhas uma preocupação com a sua própria posição no novo governo, já que ele tinha uma posição de destaque no governo atual. E Jesus responde, muito certamente, frustrando Malebel. Então ele pergunta: em que alicerces será estabelecida a nova ordem? Resposta de Jesus: em obrigações de trabalho para todos. Para quem deseja poder, essa é uma resposta muito frustrante. O interlocutor esfregou o sobrancelho, assim aqui no alto, né, da sobrancelha, como se estivesse assim, é complicado, né? Com a mão direita, evidentemente inquieto, e continuou: instituir-se-á, porém, uma organização hierárquica. Olha o interesse de Malebel aí. Hierarquia, postos, destaque. Onde estaria Malebel nessa estrutura? E Jesus responde, sorrindo: como não? Claro que tem que haver uma hierarquia. Só que a hierarquia no mundo espiritual não é uma hierarquia voltada para interesses pequenos, não é? Interesses menores, interesses egoísticos. A hierarquia no mundo espiritual, e a hierarquia do bem, é hierarquia moral. Então, na medida em que a pessoa está mais iluminada, tem mais moralidade, ela ascende
na condição de poder ajudar a mais pessoas que estariam então submetidas aos seus cuidados e não ao seu jugo e ao seu mando e desmando, não é? Ele pergunta: haverá uma organização hierárquica? Como não? Qual a função dos melhores? Com certeza, já se colocando entre eles. Resposta de Jesus: melhorar os piores. Fantástica a resposta, né? Então, a função dos melhores é melhorar os piores. E ele continua: e a ocupação dos mais inteligentes? Com certeza, também se colocando entre eles. Instruir os ignorantes. Senhor, e os bons? Que farão os homens bons dentro do novo sistema? De novo, com certeza, Malebel iludia-se, acreditando-se entre eles, não é? Mas Jesus responde com toda a clareza da verdade. Ajudarão os maus. Os bons ajudarão os maus, a fim de que estes se façam igualmente bons. E o encargo dos ricos? Não desistia, né? Amparar os mais pobres, responde Jesus, para que também se enriqueçam de recursos e conhecimentos. Mestre, tornou Malebel desapontado, quem ditará semelhantes normas? O amor pelo sacrifício, que florescerá em obras de paz no caminho de todos. Com certeza esse é o tipo da resposta que afasta qualquer um que tenha intenções de poder mundano, não é? Então, amor, veja bem, que coisa complicada que se exige, não é? Amor pelo sacrifício que florescerá em obras de paz no caminho de todos. E ele continua perguntando: e quem fiscalizará o funcionamento do novo regime? Jesus responde: a compreensão da responsabilidade em cada um de nós. Então, a fiscalização não é externa, a fiscalização é interna. Cada um de nós se autofiscalizará. Senhor, como tudo isso é estranho, considerou o noviço alarmado. Desejarás dizer que o reino diferente, ou seja, o que Jesus veio instalar, prescindirá de palácios, exércitos, prisões, impostos e castigos? Prescindirá quer dizer abrirá mão de ter isto? Isto o quê? Quer dizer que esse reino diferente que Jesus veio instalar abrirá mão de palácios, não vai precisar de exércitos, nem de prisões, nem de impostos, nem de castigos? Resposta de Jesus abertamente: sim, dispensará tudo isso e reclamará o espírito de renúncia, de serviço, de humildade, de paciência, de fraternidade, de sinceridade e, sobretudo, de amor. Amor de que somos credores uns para com os outros. E a nossa vitória permanecerá muito mais na ação incessante do bem, com o desprendimento da posse na esfera de cada um. Veja, essa é a vitória. Um desprendimento da posse na esfera de cada um. Isso mostra um desinteresse, não é? Na ação do bem. Cada um que nos próprios fundamentos da justiça, até agora conhecidos no mundo. Então, que vai estar ali acima do que hoje em dia é conhecido. Com certeza, não é? Desprendimento da posse na esfera de cada um. Isso mostra um desinteresse. Essa não é a definição de caridade? É nós fazermos o bem sem buscarmos um proveito próprio. Fazermos o bem para estendermos ali o bem ao nosso próximo e nos felicitando com isso.
E aí nos conta Humberto de Campos o seguinte: nesse instante, justamente quando os doentes e os aleijados, os pobres e os aflitos, porque veja, se aproximaram de Jesus aqueles que estavam muito bem aquinhoados com seus cargos e suas funções dentro do sistema vigente ali em Jerusalém, que era a capital, centro do poder, não é? Na medida em que Jesus deu aquelas respostas, se aproximaram de Jesus não os poderosos, mas agora quem? Os doentes, os aleijados, os pobres, os aflitos, que desciam da colina tomados de imenso júbilo. Terceira vez que ele usa a palavra júbilo, diante das bênçãos que Jesus estava ali estendendo à multidão. Então, quando isso acontece, Malebel, o destacado funcionário de Jerusalém, exibindo terrível máscara de sarcasmo na fisionomia antirrespeitosa. Então, antes ele estava ali respeitosamente diante de Jesus, fazendo as perguntas, e aí vamos ver até que ponto era sinceridade realmente, ou havia aquela máscara. Quando ele viu que no novo sistema ele não ia ter lugar de destaque, a máscara caiu e ele mostra a verdadeira face. É uma face de sarcasmo. Ele volta as costas ao Senhor e, acompanhado por algumas centenas de pessoas, lembrando que naquele momento haviam algumas milhares de pessoas. Jesus alimentou algumas poucas milhares de pessoas. Centenas delas que acompanharam então o Malebel e foram acompanhando Malebel, dando pressa em se retirarem dali, proferindo frases de insulto e zombaria. Isso depois de terem se fartado da comida que Jesus oferecera. Eles viram o que Jesus proporcionou ali à multidão, mas nada disso realmente interessava. O que interessava a eles era se posicionar na nova estrutura. E Humberto de Campos termina assim: o milagre dos pães fora rapidamente esquecido, dando a entender que a memória funciona dificilmente nos estômagos cheios. Quer dizer, quando está tudo bem, muitas vezes a gente esquece o que realmente importa. Às vezes é na dificuldade que a gente busca o que realmente importa aos espíritos imortais que somos, não é? E se Jesus não quis perder o contato com a multidão naquela hora célebre, foi obrigado a descer também. Então, aqui há um sentido figurado no descer, não é? Ele precisou descer, como desceu até nós, como descia vibratoriamente as suas lições, trazendo para o concreto do nosso dia a dia, porque ficava muito difícil, com certeza, falar das realidades espirituais a espíritos como nós ainda tão materializados. Então, Jesus sabe que aquelas respostas que ele deu foram respostas altamente espiritualizadas, mas nós ainda somos muito materializados. Então, às vezes nos afastamos e Jesus vai contando outras histórias, e daí é que ele fala à multidão sempre em parábolas, porque as histórias dão a ideia das lições através de alegorias muito mais materializadas e entendíveis dentro da nossa concepção. Essa história é grande, nós hoje ficamos por aqui e no próximo programa continuamos aqui com Pontos e Contos no programa Escuta, que aí vem história. Muita paz a todos.